Bom dia, galera. Hoje eu vou trazer para vocês um feedback da avaliação que nós fizemos semana passada, né, dos conteúdos esportes radicais olímpicos e noções básicas de anatomia. Tendo em vista que essa é a nossa última aula do mês de junho, última aula do semestre, então a gente vai trazer aqui um feedback para vocês e apresentar os resultados no final. A nossa prova continha 5 questões, né, das quais 2 eram sobre os esportes radicais olímpicos. E na questão 1 a gente traz um texto, né, da revista Isto É, falando das estreias dos esportes que iriam acontecer em Tóquio 2020, mas agora Tóquio 2021. Né? Então, o comando da questão pede que vocês identifiquem quais são os esportes radicais incluídos no rol das competições olímpicas que estrearão em Tóquio 2021, além do beisebol e do karatê. Então, e eu coloquei como itens de resposta, né, esses aí. Por que não é o item A? BMX Freestyle descaracteriza essa condição de estreia. E a canoagem e slalom, né, já são esportes que já vem acontecendo em outras edições dos Jogos Olímpicos. O item A, o item B, né, o item D tem a canoagem e slalom e o item E tem o BMX. Então, o que sobra é o item C, o surf, a escalada e o skate. Então, são essas 3 modalidades olímpicas, 3 modalidades radicais, de esportes radicais, que estrearão nas próximas Olimpíadas em Tóquio 2021. Até então, né? Pode ser que mude alguma coisa daqui para lá. Então, nessa questão, 81,4% dos estudantes do terceiro ano acertaram ela. Né? Então, parabéns para vocês pelo aprendizado sobre o assunto. Na questão 2, né, eu trago uma questão sobre o ciclismo nas Olimpíadas. Né? Falo que o texto aí da questão traz informações que o ciclismo estreou desde a sua primeira edição, né, dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, lá na cidade de Atenas, na Grécia, em 1896. Então, assim, o comando da questão pede que vocês identifiquem quais são as modalidades olímpicas do ciclismo atualmente, né, que são consideradas modalidades radicais do ciclismo. Então, todas essas opções de resposta trazem as provas do ciclismo na Olimpíada, mas somente 2 modalidades, né, são consideradas radicais, que é o mountain bike e o BMX freestyle. Nessa questão também 62,7% dos estudantes conseguiram acertar. Então, mais uma vez, parabenizo as turmas, né, terceiro A e terceiro B, pelo bom nível de acerto dessas questões. Na questão 3, a gente já traz um conteúdo um pouquinho mais complexo, né, que são as noções básicas de anatomia. Eu trouxe uma imagem de um garoto praticando skate e fazendo uma manobra aí do skate, né, tentando contextualizar com o conteúdo anterior. E o comando da questão pede que vocês identifiquem qual é o eixo de movimento anatômico que o atleta, que o garoto utiliza para realizar o movimento de flexão do quadril. Qual é o movimento de flexão? Qual é o quadril? Né? É esse movimento aí, flexionar o quadril. Vocês observam aí que é mais ou menos o ato de sentar. Né? Aí ele executa vários movimentos, o de adução do braço, adução e abdução dos braços, de flexão do joelho, flexão do quadril. Então, qual é o eixo anatômico que permite a realização desse movimento? Então, vocês observam que o eixo anatômico ele é esse sinalizado aqui com um traço verde. Então, que eixo é esse que vai de um lado ao outro do corpo? Então, o próprio nome já denota. Né? É o eixo látero-lateral. Então, esse é o item correto da questão. Aqui a gente pôde perceber, né, que houve o índice de acerto da questão ele caiu um pouquinho. Né? Ele veio para 49,2%, o que significa dizer que alguns confundiram ou pouco estudaram
né, essa questão dos eixos e planos anatômicos, né, que a gente tanto trabalhou nas nossas aulas. E alguns, né, muitos confundiram com a opção D, né, com o eixo transversal, que não existe nesse eixo. Aliás, para ser transversal teria que ser um plano transversal aí, né, para poder que vocês marquem esse eixo. Alguns confundiram. Então vamos lá. Questão 4. A questão 4 traz também uma imagem, né, todas as questões de anatomia foram a partir das imagens. Então vocês têm aí uma figura, né, de uma pessoa numa posição anatômica e sendo dividido em todos os planos anatômicos, né, que a gente estudou. Então assim, o plano 1 refere-se, né, o comando da questão fala: os números 1, 2 e 3 na imagem acima indicam os planos anatômicos da construção do corpo humano. Então, com relação aos planos anatômicos, podemos afirmar que... O que nós podemos afirmar? O número 1, né, esse plano que está circulado aí, é o plano sagital. Fiz o destaque amarelo. O plano sagital, ele divide o corpo em lados direito e lado esquerdo. O número 2 é o plano coronal ou frontal, que divide o corpo em parte anterior e posterior. E o plano 3 é o plano transverso, que divide o nosso corpo em parte superior e inferior. Então, sabendo disso, qual é o item correto? Né? Qual é o item correto? É o item que fala do plano sagital, né? Que é o que divide o corpo em lados direito e esquerdo, né? O plano longitudinal, indicado pelo número 2, que é o plano coronal frontal, divide o corpo em vistas frontal e dorsal. O plano longitudinal, a gente sabe que ele não existe, existe um eixo longitudinal. O plano transversal, indicado pelo número 2, divide o corpo em anterior e posterior. Está errado por quê? Porque o número 2 indica o plano coronal frontal, não transversal. O plano sagital, indicado pelo número 3, está errado. O 1 é o sagital, o 2 coronal e 3 transverso. Então, o 4 indicado por o coronal indicado pelo número 3 também está errado. Então, o que resta é que o plano 1, né, eu precisaria somente identificar qual era o plano sagital. Qual era cada um desses planos. Então, eu identifiquei isso, eu acertaria a questão. Então, o plano sagital indicado por o número 1, que é o que está circulado aí, de amarelo, divide o corpo em lados direito e esquerdo. Então, esse era o item correto da questão. O número de acerto aqui melhorou, né? 52,5% dos estudantes, né, acertaram essa questão. Parabéns para vocês. Última questão, também a partir de uma imagem, né? A questão fala: João Pedro treina na academia com o objetivo de hipertrofiar, ou seja, aumentar sua massa muscular. E no treino de ombro ele realiza movimentos da imagem acima, abdução lateral. O eixo que permite João Pedro realizar esse movimento é... Então, esse é o comando da questão. Né? Então, qual é a posição inicial de João Pedro? É esse. Qual é o eixo? É esse eixo aqui indicado pela seta, que vai atravessar o corpo da forma antero-posterior. Então, qual é o eixo? Eixo antero-posterior. O que é que nos resta saber? Então, tem duas opções. Né? Ele é perpendicular ao plano sagital ou perpendicular ao plano frontal. Vamos lá. Aqui é a posição inicial, né? E aqui é a posição final do movimento. Então, houve uma elevação lateral, ou seja, um movimento de abdução lateral, que está perpendicular ao plano frontal. Então, esse é o item correto da questão. Então, parabéns para os que acertaram. Né? Só poderia haver duas confusões aí, era entre o item B e o item D, porque a gente sabe que para realizar um movimento de abdução, ou seja, de qualquer parte, de qualquer um dos nossos membros, isso é possível através do eixo antero-posterior. Então, 24 alunos, 40,7% dos alunos acertaram essa questão. O que me deixa meio preocupado é que alguns
A segunda opção mais marcada se referia ao eixo látero-lateral. O eixo látero-lateral é aquele eixo que entra na lateral do nosso corpo e sai do outro lado. Antero-posterior entra na frente e sai atrás. Longitudinal, da cabeça para baixo, de cima para baixo. Então, esse foi o resultado dessa questão. A questão que foi menos acertada, a questão que vocês mais erraram foi essa, né? Que apenas 40,7% dos estudantes acertaram essa questão. A participação da turma foi uma participação considerada boa, né? 32 alunos do terceiro A participaram, 27 do terceiro B. Esse percentual se refere ao percentual de pessoas que fizeram a prova, certo? Não é o percentual total da turma. Então, assim, essa participação deve permanecer durante as aulas, né? Deveria ser essa, mas infelizmente a gente não consegue atingir esses níveis de participação. Mas é considerado um percentual muito bom de participação na avaliação. E o terceiro ano, né, a maioria dos alunos ficaram abaixo da média. Vocês observam aí que o mediano é 5,73 pontos de 10 pontos possíveis. Então, assim, a maioria dos alunos ficaram abaixo da média. A gente teve aluno que zerou a prova, um aluno zerou a prova, 10 alunos tiraram 2, 16 alunos tiraram 4. Então isso não é bom. 10 alunos tiraram 6, 13 alunos tiraram nota 8 e apenas 9 alunos tiraram 10. Ok? Então acredito que faltou muito estudo, né? Responsabilidade na hora de responder a prova, pois a prova permitia pesquisa, né? Como ser uma prova EAD à distância, permitia pesquisa, ou muitos alunos entregaram a prova 5, 7 minutos depois, não leram o material que foi dado, não estudaram, por isso as notas baixas, mais uma vez, né? Então assim, galera, esse era o que a gente tinha para vocês na aula de hoje. Quero dizer a vocês que nós estamos de férias, né? Fiquem em casa e nos encontraremos em agosto de alguma forma, ou remotamente, que provavelmente será dessa forma, ou presencial, né? Que dificilmente será dessa forma. Mas que as coisas melhores e a gente volta a se encontrar em agosto. Então, apesar de estarmos de férias, fiquemos em casa. Boas férias para vocês e até o próximo semestre.